Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Chicuji, sou especialista em dados e inteligência artificial aqui na Smart e no vídeo de hoje você vai ver um overview geral aí de Azure OpenAI, né? Inteligência artificial dentro da Microsoft Azure e especialmente a parte de OpenAI, a parte de texto, a parte de chat, a parte também de código, de imagem, né, com DALL-E e também alguns casos de usos. Espero que você goste, confira aí. Fazer uma breve introdução sobre a inteligência artificial dentro da Microsoft, e dar umas pinceladas aí, falar de Copilot, falar sobre a parte de Azure, falar de ChatGPT e tudo mais, tá? Uh, e aí, o que que é todo esse hype sobre inteligência artificial que a Microsoft está focando, acho que todo mundo, o time inteiro, acho que se o time for de outra equipe, o pessoal está falando sobre IA. Então, esse hype tem a ver com, acho que esses últimos tempos, aí na linha do tempo, que a Microsoft vem lançando, primeiro aqui o Copilot, que lançou para a parte do GitHub Copilot, para ajudar na desenvolvimento de código, Microsoft Designer aqui em outubro de 2022 para a criação de artes, é como se fosse um canvas. Em 2023, a Microsoft traz essa parceria com o OpenAI, então está trazendo o OpenAI para dentro da nuvem da Microsoft, então já fica disponível para a gente utilizar os serviços aqui. Em fevereiro, o Bing, né? Então o pessoal começa a migrar do Chrome, né? Nunca falava, procura no Bing, né? Sempre falava procura no Chrome, dá um Google. E aí, com a tecnologia do ChatGPT, o pessoal começa a migrar pro Bing. Opa! E por último aqui, os modelos de ChatGPT 3, 4, dentro do serviço da Microsoft, que é na Azure, e também os Copilots, né? Copilots no Office 365, Copilot X, né? Copilot X é um chat dentro do Visual Studio ou também dentro do GitHub, que você faz perguntas para ele e ele vai te ajudar a criar seu código, tá? Então, é bem poderoso mesmo, acho que ainda não está liberado para todo mundo, mas vai avançar muito toda essa parte de desenvolvimento de software, tá? E uma imagem aqui do lado direito do DALL-E, também é uma inteligência de criação de imagens. E aí, dando um contexto geral, né, inteligência artificial, acho que ela não é tão nova assim. Então, desde lá de 1966 tem a Elisa, que foi um chatbot simulando um psiquiatra. Então, a pessoa fazia perguntas e fazia uma conversação com a Elisa. E para os dias de hoje, a gente tem a EA generativa, né, que eles falam, com a arquitetura Transformer. Então, dado técnico, mas é essa capacidade que o chat GPT traz para a gente de conversação, dele entender e entender um monte de coisas. Não entender, né, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, que ele não entende, tá? Esse é um ponto importante. Ele não entende. Ele só vai pegar aquilo que você está mandando para ele ali no texto, ele entende o texto genérico, ele capta aquele texto, vê dentro da base dele e depois cospe um resultado lá para você. Não está entendendo nada, ele só está cuspindo um texto com base naquele texto primeiro que você faz essa pergunta. E aí, só contando um pouquinho do processo do modelo linguístico, né, que a gente tem de chat, GPT, o que que acontece? Como que ele entende essa frase, né? Então, aqui, ele bebe um chá e ela bebe um café gelado. O modelo, ele separa cada palavra em tokens, esses tokens viram um vetor dimensional, eu vou passar bem rápido, porque não é o caso, e esse vetor dimensional é treinado, e aí ele fica especializado nesse monte de palavras que ele foi treinado. Eu trouxe aqui do lado direito como se fosse um caça-palavras, né? Caça-palavras nosso, a gente tem um monte de letrinhas que a gente vai começando a conectar uma palavra na outra e achando as palavras que a gente está querendo buscar. Então, esse caça-palavra fica especializado nessas palavras. É o que o chat GPT faz por debaixo dos panos. Tá? Um pouquinho das gerações do GPT, né? Então, a gente começou a geração GPT-1, tinha 0,1 bilhões de parâmetros,
E chegamos agora no GPT-4, tem 100 trilhões, eu acho, bilhões, trilhões de parâmetros, né? Então, ele tem uma base de conhecimento muito gigantesca, então é por isso que qualquer informação que a gente pede, ele retorna para a gente, porque ele foi treinado com uma base gigantesca de dados. Aí, alguns termos chaves que é importante a gente conhecer, né? O prompt é a entrada, né? Quando a gente vai lá no chat GPT e digita, é um prompt. Posso considerar isso como um prompt, um pedido ou algo que eu estou querendo. Eu entendo dois prompts. Um que a gente enxerga, que a gente está digitando lá, é a nossa ação que a gente quer pedir para o chat. E eu entendo que tem um outro numa camada que a gente não enxerga, que é meio que o direcionamento que esse chatbot vai nos dar como resposta. Então, por exemplo, eu posso fazer uma piada nesse prompt, mas pode ter um prompt engineer por debaixo dos panos falando assim, olha, eu não aceito piadas, né? Eu só estou aqui para responder perguntas técnicas. Então, também tem um prompt por debaixo dos panos que direciona a resposta do modelo, tá? Então, mas basicamente o texto de input é um prompt. O completion é a resposta, né? É o que ele vai retornar e vai completar o que eu estou pedindo no prompt. E o token são as palavras, basicamente é o menor, é, eu posso considerar como qualquer palavrinha é um prompt, é um token para ele. E aí o que o chat está fazendo? Ele só está vendo qual é a probabilidade da próxima palavra aparecer para completar, né? Aí ele vai criar esse texto para a gente. Ele vê a probabilidade sempre da próxima. Então ele está vendo probabilidade do próximo token aqui no completion, né? Que é a resposta que ele sempre dá para a gente. Somente uma frase que ele completa para a gente estatisticamente mais provável. E aí, falando de OpenAI e Microsoft, né, essa combinação das duas empresas, trouxe para dentro da Azure os quatro, vamos dizer, as quatro áreas, os quatro modelos que a gente tem, que é o modelo GPT, geração de texto, o Chat GPT, que é o modelo conversacional, o Codex, que é especializado em código, né, é especializado em código, e o DALL-E, que é especializado em imagens. Então, essa junção trouxe para a gente, dentro da Azure, essas quatro grandes áreas, quatro capacidades de criação de produtos que a gente tem dentro da Microsoft Azure. E aí, o que são elas, né? São separados aqui entre Chat GPT e GPT, eles estão mais ou menos na mesma área, sobre conversacional e texto. Para texto, eu tenho prompt, que é escreva um slogan para uma sorveteria. Ele dá uma resposta, ele faz um completion. Somente isso. Eu faço um pedido, ele dá uma resposta. Eu faço um pedido, ele dá uma resposta. Ele só completa aquilo que eu pedi. Conversação, né, chat mesmo, eu interajo. E além de interagir, ele guarda na memória o que a gente interagiu, o que a gente perguntou, que ele também respondeu para a gente. Então, tem a parte do chat GPT. O Codex parece muito com um completion simples, né? A gente joga um prompt para ele, ele vai retornar para a gente a parte de código. Então, aqui, por exemplo, eu quero que ele crie uma consulta SQL para trazer todos os clientes no Texas com o nome Jane aqui. Aí ele faz um select para a gente de SQL e traz, você faz dessa forma esse select para trazer quando o estado é Texas e o first name é Jane. Né? Então, a parte de codex, eu uso o chat GPT, ele também faz isso, mas o codex é especializado. Tá? Então, tem essa possibilidade também. Uso para fazer algumas coisas para PL, a parte do Power BI também. E por último, a gente tem o DALL-E, que é a criação de imagens, né? Eu faço uma pergunta, não uma pergunta, eu faço uma requisição, cria uma imagem, uma bola de fogo, e aí ele traz para a gente essa imagem
conforme essas características. Aí, legal. Aí, falando dentro do cloud da Microsoft, né, a gente tem a camada de inteligência artificial e dentro dela a parte de governança de dados, analytics e inteligência, né, da plataforma. E aí, por isso que dá essa segurança, né? Qual a diferença também de usar o OpenAI, que é da empresa, ou a Azure OpenAI? Justamente pela segurança dos dados da empresa, né? A gente vai estar construindo as aplicações dentro da Azure, disponibilizando os endpoints de chamada dentro da nuvem da Microsoft. Então, tem essa parte de segurança de dados e transporte dos dados conforme o serviço da empresa, né, que está implementando essa tecnologia. Tá? Por isso, muito importante a criação dentro da Azure, não no OpenAI, que é a empresa. Tá? E aí aqui a diferença, né? Temos termos distintos dentro da Microsoft, que é Azure AI, que é diferente de Azure OpenAI Service. E aí, por que isso? Azure AI é todo o meio ambiente de tecnologia de inteligência artificial da Microsoft, né? Que engloba agora tantas as aplicações de business users, né? Com os copilots, quanto a parte de desenvolvimento, né, dentro da Microsoft Azure. E o Azure OpenAI é um serviço dentro dos serviços da Azure. Aqui também a gente tem outros serviços de inteligência artificial, que a gente pode criar modelos customizados, né? Aqui em cima a gente tem modelos que já estão prontos para uso, inclusive a gente usa algum deles complementares com Azure OpenAI, então Cognitive Search, e eles estão aí como modelos separados. Né? Tem os modelos, tem o modelo do Azure OpenAI que a gente pode ou usar separado ou usar em conjunto com os demais, tá? Beleza. Aí, seguindo, considerações sobre Azure OpenAI, né, dentro da Microsoft. Aí aqui tá, ó, preciso de um modelo de uso geral que possa lidar com várias tarefas, por exemplo, tradução, reconhecimento de entidade e análise de sentimentos. Preciso gerar um conteúdo semelhante a geração de conteúdo humano, né, preservando a privacidade e segurança dos dados. E aí, por exemplo, fazer um resumo abstrato, uma redação de conteúdo, parafrasear, né, criar um código. Preciso de uma prototipagem rápida, né, de lançamento rápido para o mercado e aí para uso diversos, né. Eu poderia usar um modelo com pouco ou nenhum treinamento, então um modelo rápido, não quero treinar nada. E aí eu quero explorar soluções que já foram descritas anteriormente, a gente usa o Azure OpenAI. Né? Então, para casos gerais, para casos de treinamento rápido, porque os modelos do Azure OpenAI já estão, tem alguns modelos já treinados, você não precisa fazer um retreinamento, então ele é bastante genérico, né? Você usa para bastante coisa. E fora esses usos, né? A gente tem os específicos, né? Aí, os principais casos, né, de clientes, né, que estão utilizando o Azure OpenAI. Primeiro, para resumo. Então, eu vou fazer review de produtos, vou resumir artigos, eu pego um relatório muito longo, faço um resumo, basicamente, de textos, né. A transferência eficiente de bot para humanos, né, com um resumo. Tem a parte de chatbot, que vai fazer o trabalho, né, conversacional com o humano, e aí esse bot vai trazer um resumo para você, que foi conversado. Tá? Insights de dados não estruturados, então eu peço para ele, o que eu tenho nessa massa de dados aqui, o que eu posso tirar de informações valiosas dessa massa de dados. Né? Eu passo as informações, a massa de dados, ele traz os insights para mim. A parte de IA conversacional.
chatbots, né, atendimento ao cliente, pergunta e resposta. Se eu tenho na empresa uma base de Q&A já pronta, né, uma base de conhecimento, eu posso trazer com o chat, o Azure OpenAI e fazer essa parte de pergunta e resposta. Solução de central de atendimento ponta a ponta, né? Posso deixar também um chat GPT fazendo a central de atendimento sozinho. Eu vi um vídeo, um áudio, se eu não me engano, de uma marca famosa de carro. Era totalmente feito pelo um bot e o bot estava conversando com a pessoa em linguagem mesmo, em fala, e a pessoa estava o bot estava respondendo em fala, mas super natural, com características humanas até em tom de voz, até em piadinhas, né? Ele tem essa capacidade. Então, é bem interessante. Assistente de escrita, né? Então, ideação criativa e design, né? A gente pode utilizar, unir a parte conversacional de texto, mas o DALL-E para ele prototipar novas imagens, então pode ser um combinado dos dois. Assistência na escrita de conteúdo, então, eu vou fazer uma escrita do conteúdo de blog, ele vai ser meu assistente. Vou utilizar ele para mandar um prompt, ele vai me trazer um resultado mais especializado. Eu posso até dar características nossas, né, de escrita também, para ficar um pouco mais humanizado, porque às vezes, quando a gente escreve um blog e tira muito, deixa muito para o assistente, eu acho que tira umas características humanas. Então, se eu colocar um prompt engineer e falar, olha, leva como consideração o meu texto que eu escrevi, né, mas dá um ajuste, mas não ajusta tanto, mantém ainda a parte humana, né? Acho que é importante. Aqui embaixo, desenvolvimento de código, né, mais rápido. Então, uso o case de utilizar o Codex, principalmente. Então, modelo de Codex para acelerar a geração de software, né? A parte de documentação de software também. Então, eu passo uma série de código para ele e eu falo, me explica esse código, resume ele, né? Documenta ele para mim. Ele também já é especializado para fazer isso. E do lado direito, a parte de mineração de conhecimento, né? Minerar conhecimento, né? Pesquisa específica sobre um domínio, né? Uma frase ou uma marca específica, algo que você queira saber, entender. Então, eu consigo fazer essa pesquisa com o uso dele. Análise de tendência em mídia social e insights. Esse aqui é multifuncionais na empresa, né? Eu posso minerar informações dentro da empresa e trazer insights de multifunções aí. Aí passando para demo, né, demonstrações que a gente vem vendo, eu já fiz alguns testes, né? Então converse com o ChatGPT, que é um auxiliador dentro da sua própria empresa. Então é o caso mais básico. Eu tenho uma aplicação ou o próprio Teams, eu faço uma pergunta pro ChatGPT, né? E aí ele tem um modelo treinado com prompt engineering já. Falando, olha, você é especializado somente para responder perguntas relacionadas à empresa, à Smart, por exemplo. E aí converse com os seus próprios dados, né? Agora eu quero algo mais especializado. E aí como que uma das demonstrações funciona? Eu tenho documentos em PDF, que são salvos na nuvem, são salvos na Azure. O Cognitive Search, ele faz o papel e aí, voltando no Cognitive, de indexar esses documentos. Ele indexa qual é o PDF, ele indexa palavras-chave que tem nesse PDF, ele indexa, se tiver imagens, ele vai indexar a característica da imagem, ele vai fazer um resumo dessa imagem também. Então ele vai estar indexando, ele vai, olha, eu tenho algumas palavras-chave aqui que eu sei, e aí ele espera um prompt da pessoa, esse prompt passa para o Azure OpenAI, ou para o modelo do ChatGPT, faz a pesquisa, e aí essa pesquisa qual é
a similaridade, né, com essa pergunta, né? Então, se a palavra-chave que estava na pergunta tem na minha base de conhecimento, ele vai trazer para mim como resposta. Basicamente isso. Ele busca no Cognitive Search, vê onde está o documento e traz para mim. Esse é uma outra demonstração da própria Microsoft. É uma série de PDFs relacionado a planos de saúde. É feito a mesma coisa. Ele indexa pelo Cognitive Search e eu consigo fazer perguntas sobre planos de saúde dessa empresa que é a Contoso, né, da Microsoft. E aí ele traz a resposta junto com a citação do PDF. Ah, essa pergunta está no PDF X. Acesse ele aqui para mais informações. Esse é o caso de uso, né? Então, o jurisdicionário faz a pergunta para o chat. Esse aqui é o PVA. O PVA vai na base de conhecimento aqui do Dynamics, retorna para o Azure OpenAI e depois retorna parafraseado, né? Ele reformula aquela resposta para deixar mais fluida. Tá? Aí, beleza. Aí só a precificação, né? Indo já para a parte final dos modelos. Então, eu tenho o modelo do ChatGPT Turbo. Ele é bem barato, tá? A conversa fica muito barata, porque são 0,002 cents de dólar por cada 1.000 tokens. É bem barato mesmo. Bom, espero que você tenha gostado aí de todas as novidades dentro do Microsoft Azure, né, do Azure OpenAI. E te vejo nos próximos vídeos ou até mesmo em um projeto aqui conosco. Até a próxima!